E ao chegarem na cidade, Ogro e seu grupo causam uma grande confusão, já que era meio suspeito um ogro no grupo de humanas, mas graças às irmãs, eles conseguiram chegar em uma hospedaria, onde Ogro pediu que as garotas usassem esse tempo em que ficariam na cidade para decidirem se iriam ficar ou se voltariam com ele. Uma decisão que ele promete respeitar, afinal, elas tinham sido atacadas e forçadas a ficarem na floresta, e ele pensa que não gostaria de deixá-las para trás, mas tinha feito uma promessa. E depois disso, a Ruiva o levou na guild, enquanto as garotas vendiam as coisas que tinham trago. E nesse período, Ogro foi atacado algumas vezes e teve que deixar essas pessoas desacordadas. E até tentou conseguir alguns trabalhos na guild, mas para isso ele precisava se registrar como aventureiro. E depois de cuidarem disso, ele decidiu coletar algumas informações e mudou sua forma para como era em sua vida passada, já que assim chamaria menos atenção. E andando pela cidade, ele ouviu vários comentários sobre um ogro tatuado andando por todo lado, o que foi um grande problema, já que ogros tinham fama de serem selvagens, e dessa forma ele não iria conseguir divulgar seu grupo mercenário. Mas bora para nossa pausa rápida, onde vocês deixam aquela inscrição para ajudar na nossa meta tão sonhada e mega difícil de 50 mil inscritos até o final de junho, e assim que a atingirmos, nós vamos ter um vídeo especial. Aliás, se quiser fazer parte desse sonho, é só deixar a sua curtida e comentar bastante. Mas agora, bora pro anime. E quando Ogro entra em um beco, ele é atacado por um grupo que não teve a mínima chance, e após comê-los, ele nota que todos usavam o mesmo anel, e acaba escutando um garoto reclamando com algumas pessoas que usavam o mesmo anel, e o menino dizia que eles tinham prometido soltar a garota quando ele pagasse o que foi pedido, mas o bandido responde que ele era muito ingênuo, e o garoto se prepara para obrigá-lo a mostrar onde a princesa estava, fazendo Ogro perceber que isso causaria um grande problema, e decide salvar o garoto, que quase é eliminado. E após dar uma bela surra nos bandidos, Ogro implantou seus clones em seus corpos para descobrir seu esconderijo e os deixou fugir, fazendo o garoto questionar o motivo dele ter os deixado vivos, mas Ogro o repreende, porque isso não era jeito de falar com quem salvou sua vida, e além disso, ele tinha um motivo para ter os deixado vivos. E se este era um problema que ele precisava manter em segredo, então deveria falar com o cartão e chamá-lo, e mostra sua forma verdadeira, fazendo o menino questionar quem ele seria. E enquanto ia embora, Ogro dizia que era apenas um mercenário. E naquela noite, o garoto foi até Ogro e revelou que a princesa estava na cidade em segredo, e usou disto para escapar da escolta antes de ser levada por aquelas pessoas, o que Ogro diz não ser um problema, já que sabia onde eles estavam, e seria em uma casa abandonada de férias de algum nobre. E claro que Ogro foi ao resgate da princesa e descobriu que tudo foi planejado, já que tinham muitos atritos dentro do reino, e após colocar fogo na casa, ele mandou o garoto manter segredo sobre o ocorrido, e deveria falar que a princesa quem organizou tudo, e ele acabou sendo forçado a concordar com aquilo, e o garoto pergunta se não deveria ao menos contar ao rei para que nunca mais aconteça, mas Ogro pediu a Genki que usasse sua hipnose para resolver aquilo, e antes do garoto recuperar seus sentidos, eles saíram de cena. E no dia seguinte, Seiji disse a Ogro que alguns goblins tinham nascido, o que deixou Ogro feliz, já que a nova geração tinha nascido, mas também estava aflito, já que era o dia que iria receber a resposta das garotas, e claro que todas escolheram continuar ao seu lado, e até já estavam prontas para partir. Mas em seguida ele foi surpreendido pela princesa moleca que estava o esperando, já que na noite anterior não tinha conseguido falar com o ogro quem salvou sua vida, deixando as meninas curiosas sobre quem ela seria, e a menina se apresenta como a filha da primeira rainha do reino Stambert, e se chamava Rubilia, e seu guarda pede perdão por ter a contado, mas ela insistiu em agradecê-lo pessoalmente, e Ogro reconhece que o garoto tinha um trabalho bem difícil, e Rubilia diz que soube que ele era o líder de um grupo mercenário, então veio pessoalmente o dar um trabalho, que seria escoltá-la até a capital real, deixando Ogro surpreso com seu tom de voz, e por ela não se encolher ao vê-lo, e falava informalmente com alguém que já passou de sua idade. Peraí, o ogro só tem 105, 106 dias, né?
então. Nossa, isso é errado. É muito errado. E a menina é mais velha que ele. Mas detalhe, voltando. Ogro se pergunta quem seria essa garota e decide recusar seu pedido, deixando a menina surpresa. Mas Ogro diz que ela tinha seus próprios guardas que Rubilia considerava chatos e tediosos. E Ogro começa a brigar com a menina, afinal, eles tinham suas próprias coisas pra resolver e até deu um sermão nela, que achou engraçado, já que ele foi o primeiro a repreendê-la e reconhece que ele era realmente engraçado. Enquanto o menino dizia que eles estavam dispostos a pagar uma placa de ouro pela escolta, deixando as meninas em frenesi, já que seria o mesmo de 1 milhão de moedas de ouro, fazendo Ogro ficar sem saída, mas como tinha interesse na capital real, ele decide aceitar e a moleca promete encontrá-lo na entrada, fazendo Ogro pensar que talvez tenha feito a escolha errada por conta dessa quantidade de dinheiro. E claro que Rubilia o encontra apenas com um dos guardas, afinal tinha deixado o resto para trás. E Ogro repreende o garoto, mas de qualquer modo eles iniciam a viagem, já que nada seria sua culpa, deixando a garota surpresa com sua centopeia esqueleto, que era bem rápida e aliás Rubilia estava usando o ombro de Ogro como cadeira enquanto perguntava sobre as criaturas peludas que Ogro decide caçar, já que sua carne era de alta qualidade, além de seus chifres que podiam ser usados como remédios. E depois de comê-los, Ogro usou um deles para puxar a centopeia, já que assim eles iriam atrair menos atenção. E durante a viagem, as meninas ficaram surpresas com a ruiva comendo o chifre de um coelho, enquanto a princesa apontava para uma galinha gigante que era redonda e adorável e estava atrás dela, deixando o seu guarda assustado. E Ogro admite que ser babá da princesa moleca era bem sofrido, e uma vez ela quase caiu do esqueleto e assustou as irmãs enquanto cozinhavam, e por isso Ogro deu algumas palmadas nela, já que era perigoso assustar alguém que usava uma faca. E alguns dias depois, Ogro capturou várias cobras tartarugas e decidiu cozinhá-las, enquanto Rubilia pedia desculpas às irmãs por ter as assustado, e até se ofereceu para ajudá-las na cozinha. E quanto às cobras, elas eram uma delícia. E após comerem, eles retornam à viagem, enquanto Ogro notava que a princesa estava descobrindo como os monstros e este veículo eram perigosos, mas mesmo assim fazia tudo que sua curiosidade mandava, como se estivesse experimentando o mundo exterior pela primeira vez. E quanto ao seu guarda, ele era um cavaleiro legítimo, que decidiu servir a princesa desde pequeno, e por isso Ogro deixou ele participar de seus treinamentos matinais, o que a princesa também queria, já que podia ser útil algum dia, chamando a atenção de Ogro. E como Ogro pensava, o garoto se apoiava muito em seu nível e habilidade de ocupação, então fez de tudo para ele aprender que no final só podia confiar em sua própria força. E ao lado, a princesa praticava os golpes de espada com seriedade, enquanto Ogro admitia que ficou inquieto com o que ela tinha dito. E durante a noite, eles discutiram sobre a rota do dia seguinte, já que se seguissem a fenda seria mais rápido, mas era o caminho mais perigoso, já que era a estrada onde as águias do penhasco faziam seus ninhos, e essas águias seriam as criaturas mais poderosas das montanhas, já que possuíam uma toxina paralisante, e além disso, aquele lugar também tinha uma classe líder, que seria a Águia de Jade, que possuía uma bênção, e se a encontrarem, eles seriam caçados, então seria melhor evitá-la. Mas claro que Ogro decide caçá-la. E no dia seguinte, os lords ficam apavorados, já que era uma péssima ideia ir atrás da Águia de Jade, enquanto Ogro enfrentava as águias do penhasco, que se tornaram frango frito. E apesar das coisas estarem indo bem, Ogro teve um mau pressentimento e mandou todos permanecerem na carruagem, deixando as meninas preocupadas, enquanto Ogro estava diante da Águia de Jade e pedia desculpas a elas, mas tinha decidido tentar comer todos os inimigos que encontrasse pela primeira vez. E após uma hora de combate, os lords se questionavam se ele iria conseguir, e Dami diz que estava tudo bem, já que quando ele lutou contra o urso vermelho, ele demorou a noite toda, mas conseguiu vencê-lo. Mas o Lorde diz que aquilo era apenas uma variante do urso pardo e não se comparava à Águia de Jade, então precisavam descobrir um jeito de escapar caso ele perca a vida, o que Dami se recusava, já que se ele perdesse, ela mesma iria eliminar o pássaro e a Lorde do Vento
enquanto nota que as coisas ficaram quietas e ao saírem eles se deparam com o braço de Ogrou e o Lorde diz que sabia que isso iria acontecer e precisavam fugir. Mas enquanto isso, Ogrou pensava que apesar de seu desejo de continuar lutando desta forma, ele precisava encerrar a brincadeira e pega seu braço novamente. E ao comê-lo, ele o regenera, deixando todos impressionados. Enquanto Ogrou agradecia o monstro por ajudá-lo em seu treinamento e o prende com suas teias para logo em seguida golpeá-lo, e assim ele derrota a Águia de Jade. Apesar de ter imaginado que ela perderia a vida com esse golpe, mas talvez seja mais difícil tirar a vida de uma coisa que possuía uma benção, deixando os lords apavorados. E ao ir pro corpo do monstro, Ogrou encontra uma pedra da alma ao lado do coração da águia, deixando as meninas impressionadas, já que nunca tinham visto uma de perto. Afinal, essa pedra era encontrada em um entre 100 monstros de classe chefe que possuíam uma bênção, então ele não poderia comer a pedra, já que podia ser usada para criar itens poderosas, além de poder ser vendida pelo valor suficiente para comprar um pequeno país. Então era melhor encontrarem a melhor maneira de usá-la. E em seguida, eles comem a Águia de Jade e Ogrou adquire diversas habilidades. E sua concha de exoesqueleto foi aprimorada com as asas de Águia de Jade. E naquele dia, Rubilia perguntou o motivo dele sempre devorar as criaturas que eliminava, fazendo Ogrou se lembrar de sua vida passada, quando fizeram a mesma pergunta e sua resposta não tinha mudado, já que apenas eliminava as criaturas por seu próprio bem e pela sobrevivência. E se encontrá-los significava a perca de alguém, então se pudesse, ele os comeria, para que pudesse carregar seus arrependimentos e rancores. E se lembra que as pessoas que trabalhavam em sua vida anterior acharam aquilo estranho, mas a princesa parecia ter o entendido, apesar de ter ficado quieta depois daquilo. Mas Ogrou tinha certeza que a moleca tinha seus próprios pensamentos sobre o assunto, e mesmo assim pretendia continuar desafiando e comendo os monstros que encontrassem no caminho da jornada. Finalizando mais um episódio, muito obrigado que ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com essa curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu, e até a próxima!